Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Olha Jesus, que construção maravilhosa, olha o tamanho dessas pedras. Ele, porém, lhe disse: está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: fala para nós, Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: olhe, ninguém engane vocês. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês vão ouvir certamente falar de guerras e rumores de guerras. Olhem, não se assustem, porque é necessário acontecer ainda. Acontecer tudo isso, mas ainda não é o fim. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é apenas o princípio das dores. E as dores aqui são as dores de parto. Jesus está falando, é que nem uma mulher que vai dar à luz, começa a dar dor de parto. A criança está para nascer. E as dores começam a aumentar de frequência. O intervalo entre as dores diminui cada vez mais. E não é o que está acontecendo hoje. As dores de parto no mundo inteiro, os sofrimentos, os cataclismas, as tribulações estão aumentando de intensidade e aumentando de frequência. Cada poucos dias você ouve uma notícia, afetando a você, afetando a mim. Isso quer dizer que a criança está para nascer. O tempo do fim está chegando. E nós temos de nos preparar. Então aqui nesse versículo nós lemos, nós temos primeiramente a descrição da situação geopolítica no mundo. Guerras, nação contra nação, reino contra reino, revoluções. A reconfiguração política na Europa. Anos atrás havia o mercado comum europeu, mas aquilo ainda não era bíblico. Inglaterra tem que estar fora, porque os países que compõem o reino do anticristo tem que ser restaurado a configuração do Império Romano. Porque o anticristo vai ser o 7º César e vai virar o 8º César. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, hoje, esse Brexit é cumprimento de profecia. Inglaterra tem que sair da União Europeia. Não havia Macedônia antes. Agora há um país chamado Macedônia. Você vê como é que são as coisas? O isolacionismo norte-americano também é cumprimento de profecia. Porque a influência dos americanos no mundo tem que diminuir. Porque a influência maior vai vir da Europa. É lá que o anticristo vai estabelecer a sua base. Número 2, a situação socioeconômica no mundo. Insegurança, fome. Tem fome no mundo inteiro. No Brasil tem muita fome. Nos Estados Unidos tem fome? Tem. Não é divulgado, mas tem fome lá. Instabilidade social e econômica, desemprego, etc, etc. Todo esse versículo 7 fala disso. No versículo 7 também fala das calamidades naturais representadas pelos terremotos. Mas hoje nós temos terremotos, inundações, seca, vulcões, tsunamis, maremotos, incêndios. Onde eu moro, Estância da Área da Vida, nunca aconteceu. Houve um tremendo incêndio lá, essa semana passada. Graças a Deus, nenhuma casa foi queimada. Nunca tinha acontecido isso. O canavial, não era nem hora de colher, pegou fogo. Graças a Deus que não tinha vento. Se tivesse vento, seria uma destruição total. O fogo pulou o muro e entrou na estância. Queimou um monte de árvores e mato, essas coisas. E ficamos debaixo de fumaça por 3 dias. Então, se eu estou um pouco defumado, é por causa disso. Não é por falta de banho não, tá? A situação espiritual. A situação espiritual. Capítulo 24, versículo 9. E sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, vão tropeçar,
trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, eu chamo isso de o vírus da iniquidade, que está se multiplicando no tempo de hoje. Por causa disso, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero que vocês apliquem a si o teste. Como é que você sabe se está com febre ou não? Você pega um termômetro e mede a sua temperatura. Tem uma medição para saber se você pegou o vírus da iniquidade. É medir a temperatura do seu amor para com Deus e para com o próximo. Para com a sua esposa, para com seu marido, para com seus filhos, para com os irmãos, para com a igreja, para com a palavra do Senhor, para com a oração, para com o serviço a Deus e para os irmãos em geral. E para o próximo. Se você medir o seu amor, você sentir que o seu amor, a temperatura está baixando, você está pegando ou já pegou o vírus da iniquidade. Você precisa aplicar a vacina urgente. Sabe qual é a vacina, queridos irmãos? Não é autoajuda, não é ideologia, não é filosofia, é a palavra de Deus. A inoculação é a palavra de Deus. A vacina, o antídoto é a palavra de Deus. Queridos irmãos, a igreja do Senhor, para se preparar hoje, tem que voltar urgentemente à palavra de Deus. Hoje o que existe é muita metodologia, muitos métodos, muitas coisas exteriores, muito show. Pouca palavra. Muito WhatsApp, muito celular. Pouca palavra. Se você é sério com o Senhor, quer se preparar, queridos irmãos, não tem atalho. Eu preciso voltar à pura palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Preciso entender a Bíblia. Eu preciso me aprofundar nas verdades do Evangelho. No ensinamento dos apóstolos. Eu preciso me aprofundar. Eu preciso saber o que é a redenção de Cristo. Eu preciso saber o que é a propiciação. Eu preciso saber o que é a justificação. O que é a reconciliação. O que é a santificação? O que é a transformação? O que é a conformação? E o que é a glorificação? Eu não posso ser um cristão superficial. A Bíblia fala das riquezas insondáveis de Cristo, em Efésios 3:8. Sabe o que é insondável, né? É insondável, quer dizer, a profundidade você não consegue sondar. Os barcos antigos não tinham sonar. Hoje tem sonar. Bate no fundo, volta, você sabe, 300 metros, 100 metros. Antigamente havia sonda. Era uma corda com peso na ponta e com marcações. Daí quando chegava perto da costa, o capitão, solte a sonda. Daí, batia no fundo. Daí olhava, 150 metros. Pode ir lá, mais algumas jardas. Daí solta a sonda. 70 metros. Daí, 50 metros, para aqui mesmo. Cristo tem as suas riquezas. O que é Jesus Cristo para você hoje? Ele é meu Salvador. É só o seu Salvador? O que Ele é hoje? Se você olhar a Bíblia, Ele é todo aquele item que eu falei em 1 Coríntios. Ele também é o primogênito dentre os mortos. É o primogênito de toda a criação. Ele é o mistério de Deus. Ele é aquele que tem a primazia. Ele é o começo, Ele é o fim. A Bíblia tem dezenas, centenas de itens do que Cristo é. Então, essas riquezas são insondáveis. Você lança a sonda em Cristo. E não chega nunca no fim. Riqueza insondável. A Bíblia fala, requer que compreendamos com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E olha lá. E nós vamos precisar de toda a eternidade para entender, ou tentar entender essas riquezas insondáveis de Cristo. Essa é a maneira de nos preparar. É nos alimentar da palavra. É estar sadios com a palavra. Cristo é o nosso alimento. Cristo é a nossa bebida. Precisamos desfrutar mais Cristo. Eu vou finalizar. Para nos preparar, precisamos fazer a vontade de Deus. Jesus orou: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Em Mateus 7:21 fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Não está falando de incrédulo não.
Quem fala Senhor, Senhor é cristão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu pensei que já tinha entrado. Sim, João 3 fala claramente. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu nasci de novo, eu nasci da água do Espírito, então eu posso entrar no reino de Deus. Mas aqui, também não quero entrar em detalhes doutrinários, mas aqui em Mateus 7:21 fala, para entrar no reino dos céus, que é um outro termo, você precisa fazer algo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai entrar? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa é a maneira de nos preparar, fazer a vontade de Deus. Hoje de manhã, no café da manhã com os pastores, lá de Americana, eu preguei uma parte dessa palavra. Nós temos a nossa agenda, nossos planos. Muito bom que nós possamos ter nossos planos, mas a minha agenda tem que estar alinhada com a agenda de Deus. Paulo tinha uma agenda. Em Atos capítulo 16. Vamos ler? Eu acho que é interessante isso. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu não entendo isso. O Espírito Santo impediu de pregar a palavra? Pregar a palavra é de Deus, não é? Paulo tinha a sua agenda e queria pegar a palavra de Deus na Ásia. O Espírito Santo o impediu. Deus tem a sua agenda. Se preparar é você saber, Deus, qual é a sua agenda para mim hoje? Podemos preparar, podemos planejar. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Daí continuando, daí defrontando Mísia. Já que o Espírito Santo não deixou a gente pregar a palavra na Ásia, vamos então para Bitínia, e ficar mais no sul. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então ele foi proibido, foi impedido e não foi permitido. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha outra agenda. Era que Paulo chegasse até Troade e de lá receber o chamado da Macedônia. Era para cruzar o mar e ir para a Grécia. Para estabelecer a igreja na Europa. Deus tem um plano para você e para mim. E a maneira de nos preparar é saber qual é a vontade de Deus para mim e para você. Aprender a oração de Jesus. No jardim do Getsemane ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, está difícil. Eu estou aqui como homem, não estou aqui como filho de Deus. Eu vim para salvar a humanidade como homem. E está difícil. Saber que eu vou sofrer na cruz. Eu tenho medo que talvez eu fraqueje. E daí toda a humanidade vai estar comprometida. Tem outra maneira de salvar esse pessoal aqui que está na UMC hoje à noite? Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele orou 3 vezes. E o pai não lhe respondeu. Ele entendeu. Não tem jeito. Ele tinha que tomar aquele cálice da amargura mesmo. O cálice da maldição. Graças a Deus ele venceu. Muitas vezes na nossa oração fazemos campanhas de oração. Pai, obrigamos Deus a fazer a nossa vontade. Nós temos que aprender como Paulo. Paulo também tinha uma enfermidade. Não sei o que era, espinho na carne dele. Uma enfermidade, uma vulnerabilidade. Não tenho uma ideia correta, mas tem, firme, fixa. Tem várias teorias. E Paulo orou 3 vezes a Deus. Tira de mim esse espinho da minha carne. Mas o que Deus lhe respondeu? A minha graça te basta. Fazer a vontade de Deus. Ter intimidade com Deus na sua palavra. Mais uma maneira de nos preparar é crescer em vida. E cumprir a missão que Deus tem para nós. Isso está em Mateus 25. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, está tudo no livro. Fala da parábola das virgens. 5 nécias, 5 prudentes. Aqui fala de ter o espírito nas vasilhas. Ter óleo, azeite nas vasilhas. Ou seja, queridos irmãos, nós que lideramos as igrejas, eu falei com os pastores hoje na Americana, a nossa missão é ajudar todo o rebanho a crescer em vida. A conhecer mais esse Cristo. A amadurecer em vida.
E nós temos que ter esse coração. Senhor, eu não quero ser um menino agitado de um lado ao outro. Paulo falou para a igreja em Corinto: leite vos dei a beber. Vocês não estão prontos para receber alimento sólido, vocês são crianças. Deus quer que nós cresçamos. O alimento sólido, Hebreus 5 fala, o alimento sólido é para aqueles que são crescidos, para os maduros. Então nós precisamos estar cheios do Espírito, crescer. E segundo, parábola dos talentos. Não é enterrar o nosso talento. Quem tem 5, normalmente vai usar os seus 5 e ganhar outros 5. Quem tem 2, vai ganhar outros 2 e ganhar e receber o elogio do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O problema são aqueles que têm 1, enterram o seu talento. Então todos nós que estamos aqui, talvez muitos de nós tenhamos um só talento. Deus quer que você cumpra a sua missão. Sirva a Deus. Use o dom que Deus te deu. Transforme esse dom em um ministério, para que possa mudar a vida de outras pessoas. Louvado seja o Senhor. E por fim, por último, no final, eu falo dos pontos escatológicos. Tem alguns livros da Bíblia que tratam principalmente dos assuntos escatológicos. Daniel é um dos principais livros. Daniel capítulo 2 fala da grande estátua que Nabucodonosor viu. Capítulo 7 fala dos 4 animais. Capítulo 8 fala do bode e do carneiro. Do carneiro e do bode. Capítulo 9 fala das 70 semanas. Irmão Rui, é fascinante. 70 semanas de Daniel. Uau! 69 já se cumpriram com exatidão impressionante. Falta a última semana. Deus já está com a mão. Deus parou quando Jesus morreu na cruz. Quando o Messias foi cortado da terra, Deus parou o cronômetro. Aquele foi a 69ª semana. Semana quer dizer semana de anos, 7 anos. São total de 490 anos que Deus, uma cronologia que Deus deu para Israel. 483 já se realizaram. Daí Deus pressionou o cronômetro, largou o cronômetro na mesa. Eu estou vendo que Deus já pegou o cronômetro de novo. Qualquer hora Deus vai reacionar o cronômetro. E a última semana vai começar, últimos 7 anos. E no meio dos 7 anos vai aparecer o anticristo. Também não vou entrar em detalhes. Daí tem Mateus capítulo 11 que fala dos reis do norte e reis do sul. Mateus 24 nós lemos, Mateus 25 nós lemos, parábola das virgens e dos talentos. 1 Tessalonicenses 4 fala da vinda do Senhor. O 5 também fala que devemos estar preparados. 2 Tessalonicenses 3 fala do mistério da iniquidade, da vinda do anticristo, o que deve anteceder a vinda do anticristo. A iniquidade tem que se espalhar, o vírus tem que se espalhar. Eu comparo o anticristo com uma pus do furúnculo. O furúnculo já está infectando o mundo inteiro. Então aquele vulcãozinho na pele está aparecendo. Um dia, pum, vai estourar. E o furúnculo vai sair. A pus vai sair. Essa pus que vai sair é o anticristo. Daí, claro, temos Apocalipse, que fala com muitos detalhes sobre a vinda do Senhor. E também para entender Apocalipse tem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Daí no livro também nós explicamos os princípios que regem esses pontos. Quando vocês lerem esses pontos, irmãos, não dê atenção para o ponto doutrinário. Se você concordar, amém. Se você não concordar, deixa de lado. Não se incomode. Sabendo que eu já falei no começo, temos diferentes linhas. Eu, como autor, eu tenho a minha linha teológica, que coincide com de muitos, mas talvez alguns aqui divergem. Não tem problema nenhum. O que glorifica a Deus é que nós somos um nas coisas essenciais. Essas pequenas diferenças dessas doutrinas não são o centro do plano de Deus. Não são o centro do ensinamento dos apóstolos. Também não são o centro das verdades do Evangelho. Os assuntos escatológicos são muito polêmicos. Então não vale a pena
nos dividir por causa dessas coisas. O que nós queremos é a unidade do povo de Deus. E daí, finalizando os sinais relacionados a Israel. Restauração da nação de Israel em 1948 já se realizou. O segundo grande sinal com relação a Israel foi a reconquista de Jerusalém. Eu tive o privilégio de testemunhar isso. Foi no ano de 1967. Eu tinha 15 anos de idade. Me lembro até hoje, como se fosse... Foi ontem, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu quase falei, me lembro como se fosse ontem. A guerra dos 6 dias. Todas aquelas nações, 10 nações em volta de Israel. Israel, aquele pequeno país, conseguiu conquistar o deserto de Sinai, as colinas de Golã e Jerusalém. Falta só mais um cumprimento, a reconstrução do templo. Quando eu visitei Israel no final de 2017, eu vi lá. Segundo dizem, está tudo pronto. Só esperando que a esplanada das mesquitas seja, de alguma maneira, destruída. Para que aquele ponto onde estava o templo de Salomão esteja disponível de novo para Israel reconstruir o templo. E quando isso acontecer, queridos irmãos, aí o efeito dominó já vai acontecer. Daí, se você se preparar só nessa hora, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez não haja tempo. Se todo hoje, o tempo de hoje, você não ficou pronto, você acha que vai ficar pronto? Você vai se aprontar em alguns meses? Não. Então eu encerro dizendo, irmãos queridos, vamos nos preparar.